Olá a todos, muito bom dia. Sejam bem-vindos a esta 54ª edição do Circuito Internacional de Vila Real. O circuito que acontece no ano em que se comemoram os 100 anos da elevação de Vila Real à cidade. Segundo dia deste 54º Circuito Internacional de Vila Real começa com a corrida do Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos e Legends 1300. Os carros já estão nesta altura a começar a fazer o seu alinhamento na grelha depois da volta de apresentação e nós vamos passar para a Iva Soares. De imediato, ela está na grelha de partida e vai ouvir alguns dos intervenientes nesta primeira corrida da edição 2025 do Circuito Internacional de Vila Real. Iva, a emissão agora é contigo. Olá, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição deste Circuito Internacional de Vila Real. Nós já estamos no local, não vou dizer do crime, mas das emoções, da adrenalina, da paixão, e vou falar já com o Luís Alegria, ele que chega a Vila Real, ele é um vencedor nato aqui em Vila Real. Luís, estamos já em direto, estas primeiras expectativas para mais uma passagem aqui no Circuito Internacional de Vila Real? Bom, os treinos de qualificação foram muito complicados, porque tive um problema elétrico no motor de arranque, não consegui pôr o motor de arranque a trabalhar, o carro a trabalhar, e parti em 46º, depois para passar os outros atrasados todos foi um problema, só consegui fazer a melhor volta na última volta. Vamos lá ver se isto agora corre melhor. Correu bem já para a pole, agora vamos para este fim de semana com boas expectativas. As coisas foram substituídas o que era necessário, vamos lá ver se o carro está bem. Obrigada, Luís, e boa sorte para este fim de semana. O Luís, que já venceu, aliás, foi campeão em 2023, venceu as duas corridas em Vila Real, uma em 2024 e, claro, está preparado para fazer história mais uma vez em 2025. Vamos tentar aqui o Pedro Mendes, que também teve um início de campeonato muito bom. Vamos tentar falar com ele. Bom dia. Paulo, estamos em direto. Estamos em direto. Expectativas para este fim de semana, para esta nova passagem aqui em Vila Real? Vamos tentar fazer o nosso melhor. Já não corro aqui há bastante tempo, acho que são à volta de 5 anos. Vamos arrancar da primeira linha. Temos carros bastante rápidos ao nosso lado e atrás. Na zona sinuosa o nosso carro é favorável, por isso vamos tentar fazer o nosso melhor. A concorrência está forte? Está. Apesar de, lideramos o campeonato e tudo mais, também temos que pensar um pouco no campeonato e não só numa corrida. Apesar que, como toda a gente sabe, as corridas não se ganham nas primeiras curvas, é só na bandeira de xadrez, por isso vamos fazer o melhor possível. E o campeonato começou da melhor forma? Sim, sem dúvida. Vencemos a prova, agora em Monte Blanco também, e é esperar manter o feito aqui. Obrigada e boa sorte para este fim de semana. Ele que chega aqui a Vila Real para já liderar o campeonato e que de resto vai tentar naturalmente pensar mais no campeonato, como ele dizia, do que propriamente vencer prova a prova. Vamos perceber como é que ele se vai destacar este fim de semana em Vila Real. José António. Muito bem, Iva, já foi emitido o sinal de 3 minutos para a partida. Os procedimentos normais, 3 minutos para a partida, 1 minuto para a partida, depois 1 minuto para a partida e ordem de ligar motores, normalmente é assim que funciona, e depois os segundos para a partida e os carros arrancam para a volta, chamada volta de aquecimento, que levam o leading car na frente. Esta é a primeira corrida deste 54º Circuito Internacional de Vila Real. Ontem o dia foi dedicado a treinos livres e cronometrados para as categorias da ANPAC. Temos agora aqui a ser mostrada na imagem a grelha de partida. Luís Alegria no Datsun 1200 fez 2.26.562, como ele disse, uma qualificação complicada, com alguns problemas que teve que ir melhorando volta a volta ao longo dos 30 minutos da sessão de qualificação para depois conseguir rubricar a melhor volta mesmo na parte final. Luís Alegria parte na pole position com o Datsun 1200 e ele venceu aqui em Vila Real muitas vezes, eu diria mesmo muitas vezes. Aliás, Luís Alegria é um dos nomes que está intimamente ligado aos clássicos 1300 e ao Datsun 1200, porque ele durante anos foi dominador deste campeonato e quando ele aparece para correr normalmente é o principal candidato
ao triunfo. Ele venceu aqui as 2 corridas de 2023, em 2024 venceu uma das corridas, portanto aqui está na pole position. É óbvio que ele é um bocadinho, é o principal candidato à vitória. Obviamente que atrás dele, da categoria Legends, o Luís Alegria é da categoria de clássicos, mas da categoria Legends temos o Paulo Mendes na segunda posição, portanto segundo lugar da geral, o melhor dos Legends com o Citroën AX Sport, como ele referiu, há 5 anos, há 5 não é, porque há 5 foi o ano da pandemia, portanto terá sido há 6 ou 7 anos que ele já não corre aqui em Vila Real, mas o facto de ele ter rubricado o segundo tempo, o segundo melhor tempo, mostra que de facto ele está preparadíssimo para lutar pela vitória. Iva. Comigo. Pedro, estamos ao início deste fim de semana de paixão que é sempre o Circuito Internacional de Vila Real. Como é que estão essas expectativas? As expectativas estão em alta. Está a correr tudo bem, fez uma boa qualificação. Agora é esperar que corra tudo bem. Vimos embalados de Monte Blanco, Vila Real vai correr bem? Acho que sim. Obrigada, Pedro, e boa sorte. O Pedro, então, que está numa boa altura do campeonato, ele vem embalado de 2 vitórias de Monte Blanco e que certamente quer fazer também história aqui em Vila Real. Sim, a verdade é que em Monte Blanco o Luís Alegria teve problemas e ficou praticamente com o fim de semana condicionado logo na primeira corrida, de que desistiu, não pôde alinhar na segunda e o Pedro Barbosa de facto aproveitou e continua a ser um Datsun 1200 a dominar a corrida, que foi a segunda do campeonato, que aconteceu no circuito de Monte Blanco, na província de Huelva, ali na nossa vizinha Espanha, e obviamente que isso lhe abre boas perspectivas para este circuito de Vila Real, até porque ele consegue o terceiro tempo, o que pode-se dizer um terceiro tempo ali na cabeça da corrida é de facto algo que lhe dá esperanças de conseguir lutar pela vitória. Entretanto, temos ali já a placa de 1 minuto, a ordem para ligar motores 1 minuto e ordem para ligar motores, portanto é preciso limpar a grelha de partida, fica aqui a indicação, já que a nossa transmissão está também a passar atenção, limpar a grelha de partida, como estava a dizer, estes avisos têm que ser dados porque a nossa transmissão está a passar também no sistema sonoro do circuito e eu vejo toda a gente muito relaxada na grelha de partida, incluindo as pessoas. 1 minuto, exatamente, 1 minuto para a partida. Um minuto para a partida, por favor limpar a grelha. Ok, como eu estava a dizer, estão aqui na dupla função, comentar as corridas são transmitidas em streaming nas plataformas digitais, mas também tenho que dar as indicações para a grelha de partida e de facto esta é a primeira corrida e eu vi toda a gente muito relaxada na grelha de partida, aliás os 3 minutos com a ordem de evacuar a grelha não teve efeito nenhum, 1 minuto ligar motores também pouco efeito teve, só depois é que de facto acho que as pessoas começaram a tomar consciência de que era preciso sair da grelha porque a pista e a reta da meta ficava para os automóveis. Portanto, aqui em Vila Real as partidas são dadas nesta reta que segue em frente aqui junto à linha de meta na primeira volta, depois a partir daí na segunda volta as passagens já são feitas de outra forma, os pilotos têm que efetuar a chicane, portanto chegam aqui, viram ali à direita, contornam aquele rail do lado direito, que neste momento a imagem não nos está a mostrar, mas quando a imagem abrir vai mostrar que os carros que estão aqui de frente na imagem depois vão para o lado esquerdo, contornam a chicane e então começam a subida para a zona do boque, onde está o primeiro grande ponto de travagem, que é na rotunda do boque. O leading car já arrancou um dos carros da M Coutinho e agora vão arrancar as viaturas para a volta de aquecimento. Luís Alegria ali na pole position, Paulo Mendes a partir ao seu lado, do lado de fora, depois do lado de Pedro Barbosa e de João Braga, o verde é de Pedro Barbosa e o outro é de João Braga, depois o Toyota estava de João Costa Arantes e outro lado o
de Carlos Barbosa da Cruz, o homem que venceu as 2 primeiras corridas disputadas no Estoril, neste Campeonato de Portugal de Clássicos e Legends 1300. Já teve 2 provas, abertura no Estoril, depois o circuito de Montblanc. Vila Real é o terceiro circuito, a terceira prova deste campeonato. Esta zona aqui é uma zona bastante rápida, uma zona delicada em termos de condução, especialmente na primeira volta, quando os carros rodam muito juntos. Faz parte da história do circuito, a grande carambola que aconteceu ali no WTCR, que deixou de fora. Aliás, é mais fácil dizer que deixou apenas passar 2 carros, porque os outros todos ficaram lá naquela célebre corrida de sábado da WTCR, em que só 2 carros conseguiram escapar à carambola, porque os primeiros se envolveram ali num toque e a partir daí os primeiros da cabeça da grelha entupiram a pista e os outros que ficam atrás bateram todos de forma consecutiva. Foi de facto um momento histórico, não pelas melhores razões, porque na verdade é que o Vila Real ficou conhecido por uma das maiores carambolas da história dos automóveis, e depois, quando algumas equipas pensavam em vir cá, lembravam-se daquela carambola que aconteceu, e por isso depois havia que pensar 2 vezes. Começa a dizer que o sucesso imediato pode ter depois algum custo posterior. Bom, os carros já estão ali assim na zona que dá acesso à rotunda de Mateus, que é outro dos pontos de travagem. Aqui estão os carros na rotunda de Mateus. Este não é um ponto tão crítico como a rotunda do bloco, porque os carros na primeira volta, quando chegam aqui, já estão um bocadinho mais espaçados. Ali a zona do bloco é mais crítica, até porque lá de vez em quando conseguem-se fazer ultrapassagens, e onde se pode fazer ultrapassagens na primeira volta é sempre complicado, é sinal de carro que lava lá. E bom, nós nestas corridas todas vamos ter transmissão em direto, mas vamos ter também aqui convidados em estúdio. Comigo tenho o Nuno Augusto, da Associação Promotora do Circuito Internacional de Vila Real. Nuno, bom dia, muito bem-vindo aqui à nossa cabine de som, que serve também de estúdio de comentário para estas corridas. O Nuno, além de ser um dos homens que tem trabalhado arduamente, faz parte da equipa da Associação Promotora do Circuito Internacional de Vila Real, também está a correr aqui nos clássicos e, portanto, ele vai dar aqui alguns insiders de como é que é andar dentro da pista. Nuno, fim de semana de muito calor. Isto é uma dificuldade para toda a gente, seja para os pilotos, porque os vossos carros, ao contrário dos GTs, não têm ar-condicionado, seja para as mecânicas e especialmente para os pneus. Sim, olá, muito bom dia a todos. Agradecer o convite, é sempre com um enorme gosto de vir aqui. Já agora, desculpa, deixa-me só dizer, o Nuno Augusto faz parte da Associação Promotora e é um dos muitos pilotos de Vila Real também. Portanto, sim, é verdade. Faltava esse pequeno pormenor. Obrigado pela apresentação. Sim, está a ser muito exigente. Ontem assistimos a isso, fazer treinos com imenso calor, obrigou-nos a um esforço adicional para conseguir chegar ao fim do treino. Também tem sido muito exigente para os próprios pneus, mas eu gosto assim, eu gosto de corridas com calor, com sol, e este é o nosso ADN, a Vila Real é isto, são corridas com excelente tempo. E por isso é que nós fazemos sempre as corridas no verão. Pelo menos para o dia ser mais longo. Sim, pelo menos para o dia ser mais longo, e também andar neste circuito à chuva não é nada simpático, e principalmente para quem corre nos clássicos com tração traseira, que é muito difícil equilibrar o carro. Agora que falaste da corrida à chuva, esta corrida dos clássicos 1300 há 2 anos ou 3 teve um momento histórico, que foi o Fernando Carneiro com os seus 73 ou 74 anos, que só não venceu a corrida porque fez um peão aqui, curiosamente foi numa das últimas voltas aqui na travagem, foi em frente na chicane. Exatamente, foi uma corrida fantástica pela parte dele, surpreendeu toda a gente. Ele depois comentou com pneus com mais de 10 anos, tinha lá arrumado e conseguiu de forma dar um excelente espetáculo, e por muito pouco, e foi ele, acabou por ser ele o hipotético vencedor da corrida, e por muito pouco não ganhar a corrida. Está tudo pronto à procura do semáforo verde, partida lançada, semáforo verde, aí está a Luís Alegria, o homem que parte na frente, Paulo Nunes, a segunda posição,
terceiro lugar. O João Costa Arantes subiu ao quarto lugar, colocou o Toyota Stannard na frente do carro do João Braga. Isto foi a primeira curva. Vamos a ver agora nas curvas seguintes. Sim, para já o pelotão a passar. O João Costa Arantes já desceu novamente ao quarto lugar, ou seja, o João Braga voltou a assumir. O João Braga assumiu a quarta posição, o João Costa Arantes é que desceu para o quinto lugar, mas quem vem na frente é o Paulo Mendes. Ele ultrapassou o Luís Alegria, travagem para a curva do bloco. Paulo Mendes conseguiu ganhar aqui, está à frente. O Luís Alegria perdeu a liderança nesta subida. Depois vem o Pedro Barbosa na terceira posição, João Braga em quarto, João Costa Arantes, o Toyota Stannard até o segundo. Os Legends vem no quinto lugar e começa ali a abrir um pequeno fosso para os restantes adversários. Sim, são carros com níveis de preparação completamente diferentes. Este é um carro fantástico. Desculpa, o Carlos Barbosa da Cruz ficou para trás. Ele parou. Não sei se aconteceu alguma coisa na rotunda do bloco. O Datsun laranja parou porque ele está a ser ultrapassado por toda a gente aqui na imagem da classificação. Sim, está ali um Fiat Punto virado ao contrário. Não sei se não terá sido o problema ali com... Mas os Fiat Punto vêm muito atrás, não estavam a discutir as posições cimeiras. Não estar nesse grupo. De facto, o Carlos Barbosa da Cruz, que venceu as duas corridas iniciais do campeonato no Estoril, ele já perdeu, ele está parado praticamente, está parado porque provavelmente, não sei se terá havido algum toque ou algum contratempo que possa ter acontecido. Mas pronto, vamos olhar para a frente da corrida. Que é isso que... E o pelotão começa a partir-se, a dividir-se em grupos. Aliás, o primeiro fosso estabelece entre o Luís Alegria e o Pedro Barbosa. É curioso porque a classificação não mostra o Citroën mas o Citroën AX não está bastante na classificação. Deve ser falha no transponder, eventualmente. Possivelmente, aparece-nos ainda o Luís Alegria em primeiro lugar. O Paulo Mendes safety car vai entrar em pista agora. Ok, safety car em pista, portanto a corrida vai começar a rodar agora em pelotão compacto e sem ritmo competitivo. Paulo Mendes passa aqui na frente, o Luís Alegria é o segundo a passar aqui na reta da meta, portanto safety car a entrar mesmo na hora, ou seja, a entrar frente ao piloto que está na liderança da corrida. Isto é uma coisa que de vez em quando não é fácil acertar com a entrada do safety car. Sim, e principalmente num pelotão com 45 ou 46 carros acaba por ser difícil, mas ainda bem que assim aconteceu. E esperemos que rapidamente o ponto segue agora com a frente bastante destruída. Portanto, eu acho que deve haver um carro parado na grelha de partida, na pista, porque falta pelo menos um carro falta aqui na classificação e a entrada do safety car deve ser exatamente por causa disso. Eu vou tentar ver aqui num dos mapas que a gente tem com os carros que estão parados. O carro número 50 está parado ali o carro número 50 está parado O carro número 50 aparecia-me parado ali no mapa, mas não aparece aqui na classificação, não aparece quem ele é. Vamos ter no agrupamento. Exatamente. Pelo menos agora já está, a cronometragem já mostra de facto o carro de Paulo Mendes na frente. Portanto, a rotunda do bloco deve ter sido a partir daqui que aconteceu alguma coisa. Se entrar no safety car foi por causa daquele filme e ele já ficou a andar. Portanto, ok, pronto, já percebemos que vamos ter safety car a sair já daqui a bocadinho. O Fiat Punto estava parado, virado para baixo, aparentemente sem possibilidade de sair de lá, e a direção de corrida decidiu introduzir o safety car, só que entretanto o piloto conseguiu pôr o carro a andar e portanto quando entrou o safety car a situação de safety car já não se justificava, mas era obviamente inevitável que tenhamos pelo menos uma volta atrás deste carro que vai liderar o pelotão. Nuno Augusto, aproveitamos aqui esta pequena pausa, digamos assim, para falar um bocadinho da Associação Promotora do Circuito Internacional Vila Real e também do trabalho que dá a colocar este evento de pé. Tu és um dos homens que está na linha da frente da equipa de trabalho. Quer dizer, estas semanas têm sido assim: circuito, dormir, depois circuito, comer alguma coisa, circuito, é assim. Sim, nós costumamos dizer que as nossas corridas começam quando acabam estas, portanto nós segunda-feira vamos começar a trabalhar nas corridas do próximo ano. Sim, é um trabalho que se intensifica mais nas últimas semanas, mas é um trabalho de todo um ano para podermos preparar este grande fim de semana. E portanto
tanto a Associação Promotora como o próprio município de Vila Real, com todo o seu staff, com toda a sua equipe de trabalho. São uma dedicação muito grande a este evento, que é o evento que nós queremos que seja o evento representativo do município de Vila Real. E também o Clube Automóvel Vila Real, que é o responsável pela parte desportiva. Digamos, no fundo, é uma organização tricéfala. Há aqui 3 entidades que trabalham em conjunto para colocar de pé este circuito, que é o maior evento, eventualmente, é o maior evento que Vila Real tem, especialmente este ano. Este ano vocês conseguiram trazer a nata do desporto automóvel, ou seja, temos aqui o TCR World Tour, que no fundo é o sucessor daquilo que foi o WTCC e o WTCR. Conseguem ter o CPV, que é a principal competição de velocidade, que está a um nível elevadíssimo este ano em Portugal. Portanto, temos aqui o melhor dos mundos, daquilo que era possível trazer para uma pista como esta, já que não é possível trazer fórmulas para aqui, portanto tem que ser com turismos e GTs, e vocês conseguiram trazer o melhor que pode existir, tanto internacional como nacional. Sim, eu acho que toda a organização está de parabéns pelo conjunto de provas que conseguiu trazer. Eu ontem passei pelo paddock e fiquei fascinado com o conjunto de carros, o conjunto de provas que nós cá temos. Não, desculpa, o safety car apagou as luzes, portanto significa que vai sair e vamos ter o retomar da corrida. Próxima passagem na reta da meta, a corrida retoma. Estamos com 23 minutos ainda de prova por disputar, portanto já ouvimos ali os motores passarem aqui, a entrarem na reta da meta, a fazer a rotunda da M Coutinho, e vem o Paulo Mendes. Aí está o Paulo Mendes a sair outra vez destacado. Completamente a fugir. Numa situação destas, tu já passaste por isso, até inclusive neste circuito. Portanto, Paulo Mendes no AX, Luís Alegria no Datsun, Pedro Barbosa, João Braga nos Datsun também, depois João Costa antes no Toyota Starlet, Paulo Teixeira e Fernando Charais, os dois Citroën AX Sport, e depois Pedro Teixeira com o Peugeot 106, Frederico Formiga no Honda Jazz, e depois Carlos Barbosa no Datsun 200. Afinal, o 20º lugar, se calhar um problema também de transpontas. É esta a ordem dos 10 primeiros. Eu estava a perguntar, nesta situação de reinício de corrida, quando o safety car sai da frente, é preciso estar muito atento à parte final da volta para ver se o carro apaga as luzes, os brilhantes, que é sinal que vai sair, e nessa altura é preciso estar colado ao adversário da frente para reagir de imediato. Não aconteceu agora com o Luís. Acaba por ser sempre uma reação, e se o piloto for à frente, se ele reagir a meio da chicane, não tens hipótese de conseguir acompanhar, porque quem vai à frente é quem define o ritmo. Portanto, muitas vezes, se for a saída no meio da chicane, é complicado acompanhá-lo, e pode ser um segundo é suficiente para a diferença que depois nós vimos aqui. Aliás, para um piloto que está à frente de um pelotão que acabou de ter o safety car a sair da frente, nesta pista, o melhor sítio para ele retomar a aceleração a fundo é mesmo a meio da chicane. Porque o de trás não tem hipótese de reagir, que ainda está a entrar e a fazer... Ainda está em contra... Está a fazer a contracurva. Não? Está a fazer a contracurva, portanto. Ora bem, os 2 primeiros prometem luta. O Paulo Mendes está aqui na frente, ali na zona do final da descida de Mateus. Estas 2 esquerdas muito rápidas. Estas 2 esquerdas, tu fazes a fundo no teu Ford Escort? Boa pergunta. Gostava. A primeira é feita quase a fundo. Normalmente, alivia-se um bocadinho para o carro voltar a agarrar, até porque o meu carro, se vai muito a fundo, sente-se o carro muito leve, e depois pode ser muito complicado, mas gostava muito de fazer a fundo. Mas é feita, de facto, por todos os circuitos que já fiz, é a curva mais fantástica que temos, sendo o carro chega lá a uma velocidade estonteante, tem uma curva cega, portanto não tens a capacidade de saber o que é que se passa do lado de lá da curva, portanto é sempre uma incógnita, embora nós confiamos nos outros colegas, mas é uma curva fantástica. Nós fazemos quase a fundo, tanto a primeira como a segunda, embora depois a segunda para fazer também a fundo, obriga-nos a uma travagem muito forte na chicane, e numa prova dessa é preciso ter algum cuidado, tanto com os travões, mas principalmente com os pneus, para que eles chegam saudáveis ao resto da corrida. Ou seja, na segunda curva já é um ritmo mais a pensar na travagem para a chicane, levantar um bocado o pé e para travar logo que saia da curva, ou já se faz a travagem ali à saída da curva? Não, sais da curva e depois travas. Ainda tens alguma distância, embora seja uma descida acentuada. Eu, por exemplo, o meu carro tem uma caixa de 4, faço as 2 curvas em quarta, comprando a rotação, e depois tenho que entrar já na chicane em primeiro.
Portanto, é passar ali dos 190 para 50, 40 tal km/h. Estamos a falar de 50 metros de travagem, 70. Ainda a falar de 70, 80 metros de travagem. Eu dizia 50, esqueci-me que tu vais de Fortescore MK1, não vais de TCR. Por isso, os clássicos que nós temos em Portugal são carros que estão bastante evoluídos. Temos aqui algumas peças de trabalho mecânico fantástico. Não só nos clássicos maior cilindrada, mas também nos 1300. Eu há bocado estava a falar do Luís Alegria, que é um homem que está ligado aos 1300 e ao Datsun 1200 há muitos anos, já foi várias vezes campeão, já venceu muitas corridas, é um dos melhores Datsun 1200 que temos em Portugal. Sim, os Datsun são muito evoluídos e mesmo este Citroën acho que está muito evoluído. Estamos a falar de carros unicamente mecânicos. São carros que têm um custo de construção e manutenção também brutal, e temos pena de não poder ter aqui os Scores 1300 com os motores BDBs, com motores fantásticos, que fazem 12 mil rotações, e é pena que no nosso campeonato não haja nenhum carro desses a participar. Temos os Datsuns com preparações excelentes, e a ver os tempos partidos do que fazem, por exemplo, os scores com os motores de 2 litros, com os motores pintos, os VDAs não, mas os pintos fazem tempos muito parecidos com estes carros. Portanto, são 1300, mas super evoluídos. Bom, lá na frente o Luís Alegria passou o Paulo Mendes, neste momento estamos a seguir aqui a luta pelo terceiro lugar, mas lá na frente houve alterações, pelo menos aqui a cronometragem mostra-nos o Luís Alegria na frente do Paulo Mendes. Agora, a minha dúvida não será real, porque mais uma vez é a questão da cronometragem. Há algum problema com o transponder do carro do Paulo Mendes e eu pedi ao realizador a ver se nos mostra a cabeça da corrida, para ver se de facto o primeiro e o segundo, numa altura em que estamos aqui a assistir à luta entre os dois Datsun, do João Braga e do Pedro Barbosa. Agora nem sei para onde é que a gente Starlet. Acompanhados do Starlet do João Costa Arantes, pois na frente está o Paulo Mendes. Ok, é um problema mesmo de transponder, de cronometragem, mantém-se tudo na mesma. Nesta altura o Paulo Mendes estará um bocadinho também a tentar gerir a pequena vantagem que tem para o Luís Alegria, de forma a preservar a liderança, mas também sem forçar muito a mecânica e sem forçar muito os pneus. Sim, tem que, embora a pista ainda esteja fria, portanto os pneus ainda têm uma capacidade de duração um bocadinho maior. Reparem nos tempos que eles fazem, estão a fazer 2,25, 2,26 é a melhor volta para o Luís Alegria e eu queria ver onde é que está o carro do não está aí, mas ele andava nesse tempo. 2,25,804 é o melhor tempo do carro de Paulo Mendes. Se alguém estiver a seguir a cronometragem, não liguem à ausência do Citroën de Paulo Mendes na cabeça da corrida, porque há aqui um problema com o transponder do Citroën AX, em que ele nem sempre está a ser registado na passagem dos 3 pontos intermédios que temos de cronometragem e da linha de meta. Portanto, quem está na frente é o Paulo Mendes. Travagem ali na rotunda, na chicane da Araucária, e o Luís Alegria apareceu muito próximo do AX, no final da reta da meta. Este Datsun 1200 e o AX, podemos dizer que o AX será mais ágil em curva e travagem e o Datsun será mais rápido em reta? Será correto levantar esta possibilidade? Pois não sei, mas acima de tudo os carros de tração à frente será mais ágil, não é? Agora depois a potência do Datsun ganha depois na velocidade. Portanto, temos aqui na frente o João Costa Arantes a ultrapassar o João Braga, penso que é na rotunda de Mateus. Na rotunda de Mateus, exatamente. E temos a assistir a grandes lutas. O pelotão é muito extenso. Olha, o Luís Alegria acabou de ultrapassar aqui na subida para a rotunda do Boque. O Luís Alegria é o novo líder da corrida, o homem do Datsun na zona a subir, a conseguir ultrapassar. Não sei se o Paulo Mendes terá cometido algum erro em alguma curva, algum pequeno erro de trajetória, mas foi uma ultrapassagem em aceleração. Sim, o carro do Luís Alegria ainda consegue atingir velocidades superiores às do Citroën AX. Mas o Citroën AX não vai tirar a sua desforra. Vamos ver agora na subida, perde mais um bocadinho, na subida de Abambos. Vamos ver se ele consegue compensar.
Portanto, o Luís Alegria a ultrapassar o Paulo Mendes depois na sucessão de curvas que dá acesso da reta da meta até à rotunda do Boque. Aquela é a zona do campo de Abambres, é assim que se chama, portanto, aquela sequência de curvas, mais ou menos a zona onde aconteceu a grande super rápidas. É uma zona muito delicada, chama-se na volta inicial. Sim, Vocês estão rodeados de carros ali. Sim, temos que esperar que corra tudo bem. Nos ajudem um bocadinho, sim, mas principalmente a primeira, no arranque é preciso ter muito cuidado e esperar que os colegas também o tenham, e principalmente num pelotão com 40 e tal carros. Correu muito bem, dar os parabéns aos pilotos, portaram-se muito bem no arranque, não é fácil com esta quantidade de carros, não haver nenhum toque, não haver nenhum acidente maior. E começou aqui o problema com as dobragens. Uma dobragem é um carro atrasado, que por sua vez estava a ultrapassar um carro com problemas, e o Luís Alegria ficou ali preso atrás daquele... Sim, mas a diferença de andamento é enorme e facilmente os ultrapassa. Desvencilham desses carros que estão a ser dobrados. A situação é, o Luís Alegria perde a pequena vantagem que tinha para o Paulo Mendes, e o Sr. Banassi estava ali colado na traseira dele. Portanto, nós estamos na sexta volta e começam a dobrar-se as dobragens. Sim, são diferenças de andamento muito grandes. Nós temos estes carros a fazerem o 2.25 e depois temos os FIT a fazer quase mais, mais 30 vamos ver aqui, não, isto aqui é a imagem da... Não, é a ultrapassagem. É a ultrapassagem do Luís Alegria, ok, exatamente, foi em aceleração, o Luís também saiu muito bem da chicane. Da chicane da reta da meta e depois no campo da Abambres a ultrapassar por dentro. E pronto, foi assim que eu subi. Há um bocado quando perguntei da agilidade, porque eu fiquei com a sensação, depois assim outra situação curiosa também, normalmente nos clássicos é muito fácil, deixa ver, o Paulo Mendes ali começar a mostrar-se, ele nas últimas curvas antes, olha, e o Luís Alegria agora saiu um bocadinho do largo. Saiu porque estava lá um carro parado na saída do gancho ali do Boque. Da rotunda do Boque do lado direito. Mas só andar muitos carros em pista. Depois são 44 carros, isto é uma corrida de 44 carros e de 30 minutos mais um carro ali a rodar devagar também a ser dobrado. Há pelo menos 2 carros a rodar devagar em pista e há um que está parado. Número 6, parecia-me número 6 ou 8, deve ser o número 8 se calhar, Mário Barroso, não sei. Apareceu na porta que se veio o 6 ou 8 e portanto deve ser o número 8. Se for o número 8 é o Mário Barroso, não ser o Banassi GTI. Aquilo pareceu-me um ponto. Pareceu-me um AX. Portanto, neste momento a direção de corrida está a ver como é que há de lidar com a situação. O carro está parado numa zona que não é propriamente complexa, porque os carros chegam lá, passam lá devagar, estão a sair. Mas vai entrar o safety car o safety car em pista novamente para se retirar. Este é o problema das corridas em circuito citadino, é que quando o carro tem um problema, se não ficar numa zona que tenha uma pequena saída de escapatória, não é possível. É o número 8, exatamente. É o Mário Barroso com o Citroën AX GTI. Portanto, agora temos o tal problema que eu dizia, que é o safety car conseguir acertar com... O safety car deve posicionar-se à frente do carro que lidera. O safety car entrou a meio do pelotão. A meio do pelotão. E eu não sei onde é que vem o Luís Alegria, mas deve estar já aqui a aparecer o Luís Alegria, e o Paulo Mendes deve estar quase a aparecer aqui na reta da meta, e a verdade é que o safety car entrou e agora está a mandar os outros avançar. Numa situação desta, o safety car deveria ficar a aguardar que de facto aparecesse aqui na reta da meta o líder, para ele então arrancar a partir aqui da zona interior da chicane da reta da meta. Sim, temos um carro também atravessado aqui foi um toque de certeza aqui na rotunda da M Coutinho. Parece-me um AX. Paulo Mendes é que vem aqui. Eu de repente pensei, eles devem estar a passar ali, até pensei que fosse o carro de Paulo Mendes, não era. O Paulo Mendes passou aqui atrás do Luís Alegria já em bandeiras amarelas e safety car em pista. Portanto, agora temos que pegar um rescue rapidamente, tirar este AX daqui, parece-me um AX. Será o AX de Paulo Teixeira? Não consigo ver, já está ali um rescue, mas é preciso algo que reboque o carro para... é preciso algo que reboque o carro ali para aquela escapatória ao lado da M Coutinho. É uma situação mais ou menos fácil de fazer, parece-me fácil, não sei se o carro estará em situações de ser rebocado com facilidade, se não tem que ser colocado em cima de uma plataforma, e se isso acontecer, os próximos 10 minutos de corrida são atrás do safety car. Portanto, nesta altura vamos olhar para a classificação
Luís Alegria e Paulo Mendes estão em primeiro e segundo. Pedro Barbosa na terceira posição. Na altura em que se deu a interrupção, ou a interrupção não, a entrada do safety car, o João Costa Arantes estava com o Toyota Starlet no quarto lugar. Tinha ultrapassado o João Braga. Depois Pedro Teixeira no Peugeot 106. Diogo Mendes no Toyota Starlet. Frederico Formiga, o oitavo no Honda Jazz. Pedro Botelho no Austin Comparece. E a fechar o top 10, Filipe Marques no Fiat Punto 85S. Com o primeiro ponto do desafio da ANPAC. Já agora, em termos de lideranças de categorias, o Luís Alegria é o melhor dos clássicos. Eu penso que ele é histórico 75. Sim. Agora fiquei histórico 75. Depois temos o primeiro dos Legends, é o Paulo Mendes, está na segunda posição. Depois o Legend 1300, o melhor é o João Costa, que está na quarta posição. Legend 1300. Eu também confesso que agora fiquei um bocadinho. Sim, mas o carro é um Legend. Sim, o carro é um Legend, mas a diferença é que o líder do Legends ou será o Paulo Mendes ou o João Costa. Não sei se eu não conheço nenhuma categoria especial dentro dos Legends 1300. Isto deve ser um erro eventualmente da cronometragem e ela aparece aqui com uma cor diferente e tudo. O melhor do Stock Cup, os carros de Stock é o equivalente quase ao grupo 1, portanto quase sem preparação, é o Frederico Formiga com o Honda Jazz, que vem no 8º lugar. Isto é uma excelente posição para um Honda Jazz de stock. Grupo 1, grupo N, digamos assim. Sim, mas são carros bastante interessantes, são carros com alguma potência, portanto, e o Jazz é um carro muito giro. Relativamente aos pequenos Citroën C1 da categoria City, o Luís Moura é o melhor, no 19º lugar da geral, que tem atrás de si o Pedro Antunes e o Afonso Inácio, portanto são estes os três Citroën C1. E depois no desafio ANPAC temos o Filipe Marques à frente de Daniel Gouveia e em terceiro o Daniel Pereira. Daniel Pereira na terceira posição. Relativamente a Legends, Paulo Mendes o primeiro, João Costa o segundo, Pedro Teixeira o terceiro e o Diogo Mendes é o quarto, depois o José Moreira é o quinto. Relativamente aos clássicos, Luís Alegria é o primeiro, Pedro Barbosa é o segundo, João Braga é o terceiro, Pedro Botelho no Austin Comparece é o quarto e depois o quinto vem lá atrás é o Francisco Marrão num Datsun 1200, mas no 28º lugar. A junção dos clássicos 1300 e dos Legends 1300 está a mostrar que a maior parte dos pilotos estão a correr com os carros Legends e cada vez menos pilotos a correr com os clássicos 1300. Estas corridas dos clássicos é curioso, eu lembro-me na história como isto começou. Havia o campeonato de velocidade, depois havia na altura um fórum de automobilismo em que se começou a discutir lá porque não criar uma categoria. Na altura o José Castanheira era o homem da velocidade na FPAC, o Luís Pinto Freitas ainda era o presidente e decidiu-se criar dentro do campeonato de velocidade um troféu militar, acho que foi um troféu 1300, já não me lembro bem se a designação foi essa, e então passou a existir uma classificação específica para os 1300. Começaram a criar interesse, a crescer e de um momento para o outro começámos a ter duas corridas de clássicos, até 1300 e acima de 1300, e foi assim durante muitos anos. Hoje em dia a situação já está, olha, os carros vão para a boxe, portanto é o final da corrida, final antecipado da corrida. Ou não? Eles é que passaram pela. Não, passaram por este lado que era para. Pois, exatamente, estão ali. É que eu vi os carros a passar para a direita e fiquei na dúvida depois, porque o outro acho que está ali parado e, portanto, eles têm que contornar a rotunda pelo lado esquerdo. Mas, como eu estava a dizer, hoje em dia está a começar a existir menos pilotos clássicos. Isso também se deve ao facto de terem surgido os Legends, porque os anos não param, os anos estão a avançar. E hoje em dia os carros, antigamente os clássicos, os carros com 20 anos eram clássicos, hoje em dia os carros com 20 anos já são pré-clássicos, são os Legends. E portanto começámos a ter um leque de opções cada vez maior para correr com carros antigos, uns mais recentes e mais contemporâneos e outros mais clássicos, e é óbvio que isto vai começar a mudar um bocadinho o panorama e a perspectiva que a gente tem do que é que são os clássicos. E isso é notório no número mais reduzido de verdadeiros veículos clássicos presentes. Sim, começa a aparecer cada vez menos, até porque há o custo de construção, a manutenção, a dificuldade também de conduzir um clássico é diferente de conduzir um carro mais recente. E temos assistido de facto a um grande crescimento na categoria dos Legend, tanto nos 1300 como nos outros, e vemos a prova de Legend, Super Legend, cada vez com mais carros, e a prova de clássico cada vez com um pelotão mais reduzido.
Mas a evolução é o normal, não é? É isso. O número de pilotos, apesar disso serem muitos, não estica proporcionalmente à quantidade de carros que passam a estar incluídos nas categorias que podem fazer parte dos clássicos. Mas uma pergunta curiosa aqui, há bocado falávamos do Datsun, tu falaste do score, preparação do score. É mais fácil arranjar material para o score, já que aquilo fica ali no berço do desporto automóvel, que é a Grã-Bretanha, do que para arranjar para os dados. Os dados é preciso recorrer ao Japão. Ao Japão é muito mais difícil. Para os scores já há todo o material que queiras imaginar, para a preparação que quiser. Para clássico e para não clássico, porque alguns scores, principalmente em rallies, já se vê muitos scores extremamente desenvolvidos, MK2, caixas sequenciais, pá, uma coisa incrível. Sim, e na velocidade acontece o mesmo. Ainda há muitas empresas que continuam a evoluir os próprios scores a produzir material. Isso é bom e reflete-se depois no nosso na prova de clássicos, metade dos carros são os scores, porque pelo menos sabemos se houver algum problema, algum toque, algum acidente ou alguma avaria, temos sempre a capacidade de poder substituir. Embora, como disseste, está na Grã-Bretanha ou Inglaterra que nós compramos o material e agora, principalmente desde que aconteceu o Brexit, que é mais complicado. Os materiais aumentaram de preço de forma muito significativa. E se calhar é uma das razões para que o pelotão de clássicos tenha vindo a ser reduzido nos últimos tempos. Não só o preço, mas também a logística, depois de despedir esse material, ou hoje em dia está regularizado? Eu sei que quando isso conseguimos com uma semana, consegue-se ter cá o material, uma semana e pouco, só que pronto, tem um custo acrescido bastante significativo. E pronto, e quando estamos a falar em peças de relojoaria, que é o que são estes carros. No fim é muito importante para que se possa pensar se consegue ou se não se consegue ter um carro em pista. Ora bem, faltam 3 minutos para o final da corrida, os carros estão na chicane de Mateus, no final da descida, vamos ter mais uma passagem, provavelmente aqui pela linha da meta, para uma última volta ou não? Já vão terminar agora? Vamos ver, as luzes já apagaram? As luzes já apagaram, então quer dizer que vamos ter uma última volta competitiva? Vamos ter uma última volta, esperemos que corra tudo bem, o pelotão vem muito junto, embora misturado com os carros a serem dobrados. Ok, o safety car já apagou a luz, vai seguir. Vamos ver agora o Luís Alegria como é que vai sair. E vamos ver, não é uma última volta, eu penso que vai ser uma última volta que eles estão a fazer voltas, eles estavam a fazer voltas em 2.25, portanto vai ser uma última volta mesmo. Aí está a corrida retomada, Luís Alegria na frente, Paulo Mendes na segunda posição, depois vem ali o pelotão dos restantes com um carro atrasado no meio, um Peugeot 106 que vem na frente do Pedro Barbosa. Esperemos que não atrapalhe, digamos, a luta pelo terceiro lugar na subida para do campo de Abambres. Luís Alegria. Já passou. Aqui na chicane foi um bocadinho afetado agora, aqui a travagem da retoma da corrida, vê-se ali, aliás continua a ser, vê-se ali muito pneu queimado, muita travagem queimada nesta primeira travagem após a retoma da corrida. Esta é a última volta, temos ali o Luís Alegria na frente, o Paulo Mendes na segunda posição, temos 2/3 de circuito para decidir a vitória nesta primeira corrida da edição 2025 do Circuito Internacional de Vila Real. Mas o Luís Alegria já não vai deixar fugir esta vitória, sim. Será difícil agora, só se o piloto cometer um erro, o campeão de 2023 cometer um erro, o que será difícil até porque ele nessa subida já leva uma vantagem de 30, 40 metros relativamente ao... Temos ali um toque na rotunda do Boca, ali, olha o Honda Jazz do Frederico Formiga, que estava no excepcional o 8º lugar, acabou por desistir. Entretanto, a rotunda de Mateus já está, os dois primeiros já estão na descida da reta de Mateus, agora aqui nesta reta o Datsun vai-se embora. Depois da travagem pode ser que se aproxime. Olha, vemos aqui a repetição, o Frederico Formiga teve algum problema de travões porque o carro desequilibrou-se na travagem e ele bateu sozinho. Portanto, não foi aqui toque nenhum. Final da descida de Mateus, primeira esquerda, Luís Alegria já com uma vantagem significativa sobre o Paulo Mendes. Depois ali o AX a aproximar-se na zona da travagem, aproxima-se mesmo muito. Sim, muito. Portanto, diferenças de travagem completamente. Portanto, estamos agora aqui, estamos na zona do bairro da Araucária, a seguir é a travagem. Já está aí a chegar o Luís Alegria, a ser o primeiro vencedor, ou o vencedor da primeira corrida do dia. O primeiro vencedor, de facto, da edição 2025 deste circuito.
Portanto, contagem do relógio 4-3 e a corrida de 30 minutos. Já estamos a ver ali a bandeira. Já está ali a bandeira da Pianha, com o Faco, o homem que habitualmente mostra a bandeira, Luís Alegria, o vencedor da corrida de campeonato de velocidade clássicos e Legends 1300, Paulo Mendes na segunda posição com o Citroën Axis Sport. Vamos ver a imagem agora da luta pela terceira posição, que vão cortar agora a meta. Vamos a ver quem é que passa. Vem aí a luta pela terceira posição. Pareceu-me que vem ali um Toyota Starlet na frente, não. É o Toyota Starlet do João Costa Arantes que ultrapassou o Pedro Barbosa e está com um lugar no pódio da geral e o segundo dos Legends. O Pedro Barbosa no Datsun Verde é o quarto classificado. João Braga a ficar em quinto classificado. Não, o Diogo Mendes é que ficou em quinto com o Starlet. O João Braga ficou em sexto. Isto foi aqui, houve aqui bastante animação nesta. Nós focámos na frente, mas eles estiveram aqui numa luta bem aguerrida pela melhor posição possível ali no último degrau do pódio e no quarto e no quinto lugar. Portanto, vamos deixar agora aqui ver mais umas passagens. Esta é uma situação de final de corrida que não é muito comum. O pelotão foi muito compacto porque foi apenas uma volta, mas em apenas uma volta vê-se aqui a diferença de 20 e tal segundos entre o primeiro e os que vêm no 20º lugar em apenas uma volta. Portanto, a bandeirada de xadrez está dada praticamente a todos os carros. O Frederico Formiga ficou lá em cima ele teve um problema na travagem, o carro desequilibrou-se e ele bateu na travagem para a rotunda do bloco. O Filipe Marques no Fiat Punto também ficou pelo caminho, não passou aqui a linha de meta, que era o terceiro, não era o quarto desafio ANPAC. Curiosamente, olha o Daniel Gouveia mas eu pareceu-me que o Filipe Marques passou. Então será eventualmente um problema de transponder mais uma vez. Curiosamente, um dos pontos está no 8º lugar, que eles estavam para aí do 10º para baixo. E isto significa que aquela confusão que vimos aqui na retoma da corrida foi alguém que tentou dar tudo por tudo, mal a corrida retomou, e eu acredito que tanto o Daniel Gouveia como o Daniel Pereira devam ter sido muito lestos a pôr o pé no acelerador na retoma da corrida nesta última volta e devem ter ultrapassado aqui muita gente na reta da meta e na travagem para a chicane, porque de facto eles subiram para aí do 12º, 13º ao 8º em apenas uma volta. Isto só é possível aqui numa situação dessas de tentar surpreender os adversários. Sim. Bom, Nuno Augusto. Vou relembrar a classificação: Luís Alegria o primeiro, o vencedor, depois Paulo Mendes o segundo e o melhor dos Legends. João Costa Arantes é o terceiro com o Toyota Starlet 1300. João Costa Arantes, o homem que possui a coleção dos carros da Diabolique de rallies, merece ser referenciado. Quarto lugar para Pedro Barbosa no Datsun 1200, depois no quinto Diogo Mendes com o Toyota Starlet. Sexto lugar para João Braga no Datsun 1200, Pedro Teixeira o sétimo no Peugeot 106, o oitavo Filipe Marques no Fiat Punto, Daniel Gouveia o nono em Fiat Punto e Daniel Pereira o décimo também no Fiat Punto. Já agora, relativamente a classes, o Paulo Mendes é o primeiro dos Legends e o João Costa o segundo, o Luís Alegria vence os clássicos, o Pedro Barbosa é o segundo dos clássicos, depois desafio ANPAC, Filipe Marques, Daniel Gouveia, Daniel Pereira os três primeiros, Stock Cup, Carlos Monteiro com o Opel Corsa C, dos carros de série, depois Luís Moura, Pedro Antunes e Afonso Inácio, os três primeiros da categoria City dos C1s. Nuno Augusto, muito obrigado pela tua presença, desejo-te uma excelente corrida. A tua corrida em que horas é? É às 3 da tarde, é uma boa hora para a corrida. Se calhar preferias ter sido agora de manhã, tinha sido um bocadinho mais fácil. Não, mas à tarde é uma excelente hora. Eu gosto de correr à tarde, gosto de correr com calor. O meu convidado gosta de corridas difíceis. Se não for difícil na luta ou com o carro, é pelo menos com o calor. Mas também ainda é muito cedo ter que estar aqui às 7h30 para ir para a pista às 8h30. É um bocadinho cedo, principalmente depois de uma noite animada como tivemos ontem aqui com os chutes em Vila Real. Pronto, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pela tua presença, felicidades para a corrida. Pelo vosso excelente trabalho e também dar os parabéns aos pilotos que fizeram uma corrida fantástica, portaram-se muito bem, respeitaram as regras e permitiram que a corrida andasse quase toda sem problemas. O safety car entrou 2 vezes e saiu de forma também muito rápida. Portanto, parabéns a todos os pilotos e à organização desta corrida. Ok, muito obrigado e já agora também os parabéns endereçados à APC IVR pelo trabalho feito e pelo excelente fim de semana que nos está a proporcionar e vamos encontrando por aí. Muito bem.
Muito obrigado. Nuno Augusto foi o meu convidado nesta corrida dos clássicos e Legends 1300, a primeira corrida da edição 2025 do Circuito Internacional de Vila Real. A próxima corrida será a corrida reservada ao Campeonato de Portugal de Velocidade Legends às 10h25. Daqui a um bocadinho vamos ter o primeiro treino livre do WTCR dentro de 6 minutos. Tempo para uma pequena pausa. Voltamos já.